Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Então, vamos para o último trabalho de hoje e o último da Matiespa desse ano, nessa edição especial. E é com a professora Mária Thaís, do campus Penedo, do IFAL, e ela vai falar sobre treinando os novos atletas olímpicos da matemática no IFAL, campus Penedo. Então, professora, 15 minutos para a sua apresentação. Boa tarde. Vim hoje com muito prazer apresentar esse projeto, treinando os novos atletas olímpicos de matemática no IFAL Campus Penedo, que também foi um projeto que foi proposto e idealizado por alunos. A equipe que eu trouxe hoje foram os alunos Guilherme, Juscelana, Marco José e Tawan Albert. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o resumo, né, que foi submetido. A gente apresenta que foi desenvolvido no Campus Penedo, tá certo? E o público-alvo eram os alunos dos cursos técnicos integrados de 1º a 4º ano, e a gente pensou o seguinte: eu estava terminando uma aula, tinha acabado de chegar no Instituto, tinha uma semana, 2 semanas, e 2 alunos se aproximaram e me perguntaram se eu poderia fazer um projeto para melhorar o rendimento dos alunos na matemática, para os alunos terem mais afinidade, e diminuir a evasão e as dificuldades com as disciplinas de ciências exatas. Então, daí a gente construiu esse projeto, tá certo? Com foco na resolução de problemas e na interpretação e resolução, tá certo? De forma direta ou indireta, a fim de levantar discussões e, principalmente, melhorar o desempenho da escola nas Olimpíadas de Matemática, o BMEP e o MIF, que é dos Institutos Federais. Então, a metodologia, como já citei, né, foi resolução de problemas em sala de aula. A gente contou com 3 monitores, além de mim, enquanto professora, e a gente socializava essas questões. Mais adiante, eu vou apresentar um pouquinho mais detalhado como é que a gente fazia isso. Primeira coisa, como foi dito, o interesse principal é despertar o interesse pela matemática, que tem mostrado o grande potencial nas Olimpíadas, tá? Então, o ganho de maturidade e de conhecimento matemático, a gente vê que é notável em alunos de Olimpíadas, então a gente observou isso também. Além disso, a gente queria desenvolver o raciocínio matemático e a construção de base matemática sólida, porque o campus, na época, estava sofrendo com um baixo rendimento de muitos alunos, principalmente de 1º e 3º anos já matemática, e isso vinha preocupando a gestão. Então, além disso, a gente buscou um aumento da visibilidade para a escola, da escola, por conta do desempenho nas Olimpíadas, porque a visibilidade da escola na época estava bem baixa em relação a Olimpíadas na região do Baixo São Francisco. Então, a partir disso, a gente definiu alguns objetivos e metas. Primeira coisa do projeto, tá certo, foi a preparação de material base. Então, foi sentado, conversado com os monitores e exposto os conteúdos das Olimpíadas, a gente estudou umas apostilas e, a partir daí, a gente começou a construir um material inicial e treinar com base nesse material para melhorar o nível também dos monitores, mesmo sendo meninos bem talentosos já na disciplina de matemática. Após isso, a gente fez a divulgação do curso, tá certo? Porque a gente fez sob a forma de um curso, contabilizando a carga horária que ia ser executada durante um período de 6 meses, que era o período até a realização da 1ª e 2ª fase da UBMEP e da UMIF.
teve o período de inscrição, e aí que a gente começou a se surpreender nesse período de inscrição. Por quê? Porque a gente abriu o curso para 20 alunos. E no momento que a gente recolheu essas inscrições, que foram online, a gente verificou que tinha 40 alunos inscritos e ainda tinha alunos procurando presencialmente para abrir mais turmas. Então, o que acontece? Inicialmente, a gente teve que ampliar para 2 turmas, para poder atender todos os alunos, porque a gente não quis excluir nenhum aluno, né? As aulas eram aulas expositivas no laboratório de matemática de resolução de problemas, construção. A gente sempre fazia construção de questões coletivas e aplicação de simulado, tanto para o BMEP quanto para o MIF, para o aluno sentir, antes da prova, como seria a dinâmica, para não ficar nervoso por conta disso. Tinha sempre orientação e acompanhamento dos alunos nessa prova, tá certo? Porque a gente tinha monitores, além de eu estar sempre disponível, ter um horário disponível para acompanhamento dos alunos, resolução de problemas em particular, também tinham os 3 monitores que acompanhavam. E tinha o compartilhamento e discussão ainda do material de apoio. Os monitores, inicialmente, perceberam a dificuldade de contato e decidiram criar um grupo de WhatsApp para compartilhar materiais e também para ter um canal maior de abertura com os alunos. Esse foi o banner que a gente utilizou na época, com o apoio da assessoria de imprensa do campus, para fazer chamamento para as inscrições. Com metodologia, foram aulas positivas baseadas em resolução de problemas, atividades dirigidas acompanhadas por monitor. Tivemos, como citei, simulados, mas os simulados eram periódicos e sempre com base no calendário das provas, para a gente garantir que tivesse antes de cada prova pelo menos 2 simulados. E reuniões de orientação para antes da prova. A gente sempre fazia, na semana da prova, uma reunião com todos os alunos e repassava as normas da reunião. Certo? Aqui, algumas fotos das aulas, da orientação, da parte de orientação, deles resolvendo problemas. E os resultados. Quando a gente pensa nos resultados desse projeto, é o que acabou sendo mais interessante nele, porque a gente esperava resultados bem menos expressivos. E, inicialmente, a gente conseguiu que um aluno participasse da segunda fase da UMIF, em Campo dos Goitacás, no Rio. E o que foi mais interessante na parte da UMIF porque a inscrição não é obrigatória da escola toda, como a OBMEP, não só participa quem quer. Então, a gente estava inicialmente esperando que os 40 alunos, talvez um pouco mais, que participavam do curso, fizessem a inscrição. Quando a gente abriu a inscrição, de repente surgiram mais de 150 alunos. A gente tinha um auditório reservado para realizar essa prova. E o que é que acontece? Teve aluno, para não deixar de fazer a prova, fez a prova no chão, mas disse: eu faço no chão, faço aqui atrás, mas eu vou fazer, professor. Então, isso foi uma coisa que foi muito legal e surpreendeu a todo mundo. Além disso, a gente conseguiu no nível 3, como a escola só tem ensino médio, no nível 3 a gente teve 7 menções honrosas. Considerando que na região do Baixo São Francisco foram as únicas. Fora, pelo menos no nível 3, teve mais uma do nível 2, de uma escola particular aqui de Penedo, mas no nível 3 não tivemos mais nenhuma, o que deu um destaque bem legal para a escola, né, no sentido de impulsionar novamente as Olimpíadas. 2 alunos da gente também, que estão aqui, que é Tauan e Marcos, eles participaram também da OAM, que é a Olimpíada Alagoana de Matemática, por conta das notas que conseguiram na UBMEP, na segunda fase da UBMEP.
porque a OAM é considerada a terceira fase da UBMEP atualmente. Então, o que a gente pode ter disso é que teve um aumento ao estímulo de participação em Olimpíadas de conhecimento, não só de matemática, mas de física, de química, de biologia, de história. Muitos alunos passaram a participar, cada um indo para a área que mais tinha afinidade. Então, durante o ano, a gente teve muitas medalhas no campus, muitas menções honrosas, coisa que não acontecia, pelo menos não na história recente do campus dos últimos anos. E dentro disso, eu considero que os resultados de a gente foram muito proveitosos. A gente utilizou como referências materiais para a OBMEP, para o MIF, materiais do IMPA, tá certo? Bancos de questões, que tem os sites, além de alguns textos de resolução de problemas, para a gente poder direcionar de forma precisa como se deve à resolução de problemas. E eu considero que, desse ponto, o projeto que foi mais significativo foi ver os alunos que participaram do projeto melhorar suas médias, sua objetividade nas disciplinas, não só em matemática, mas em outras disciplinas, ciências exatas, onde normalmente a gente vai levando a reprovação ao baixo rendimento de matemática até física e outras disciplinas de ciências exatas. Então, isso foi excelente. Então, agradeço a todos vocês e, principalmente, aos alunos por persistirem, porque não foi um caminho fácil essa realização desse projeto e o percurso, principalmente para alunos como o Tauan, por exemplo, que passaram 3 dias em um ônibus para ir fazer um MIF em campus. Obrigada a todos e eu passo a vez para a banca para poder interrogar os meninos, né? Boa sorte para vocês. Ok, professora, obrigado. Então, vamos isso à avaliação. Só dar uma conferida se seus alunos estão todos na sala. São 4, né? Isso. Então, estão todos. Ok, então vou compartilhar aqui o site. Temos aqui de 1 a 4, vou sortear. Então, 2. O segundo, na ordem alfabética, vai... Júcia Alana. Então, Júcia Alana vai ser agora arguída pelo professor Alcinda. Ok, obrigado. Bem, a palavra interrogado é cruel, né? Então, arguído fica mais bonitinho. Né, Júcia Alana? Bem, primeiro dizer que vocês estão em boas mãos. A Mayra foi nossa aluna e foi uma das melhores alunas que nós tivemos. Então, a matemática do IFAL de Penedo está em boas mãos. Bem, quando eu olho para as questões das Olimpíadas de Matemática, inclusive a gente tem uma disciplina hoje em dia chamada alguma coisa da área de extensão, como as ACEs, né? Atividades Curriculares de Extensão, é esse o significado de ACE. Então, a gente hoje em dia tem umas atividades curriculares de extensão e a gente tem incluído o estudo de Olimpíadas de Matemática dentro da formação da licenciatura em Matemática da UFAL de Arapiraca. Está no projeto do curso, está lá colocado. Quando eu olho para essas questões, eu acho que ela treina bem os alunos, prepara os alunos para serem criativos na resolução de problemas, e isso ajuda muito na aprendizagem de matemática pós-ensino médio, na matemática do ensino superior, tá, Júcia Alana? Então, vocês ganham muito fazendo isso. Agora, por outro lado,
Você já parou para olhar as questões do Enem alguma vez? Olhou as questões do Enem e olhou as questões das Olimpíadas que você vem fazendo e tentou comparar como é que você raciocina para fazer uma, como é que você raciocina para fazer a outra e percebeu semelhanças ou diferenças entre elas? Sim, eu já fiz essa comparação. Tá dando para ouvir? Eu já fiz essa comparação e realmente eu não Eu estou achei com que problema. quando eu entrei no projeto eu ia ter tanta facilidade em responder uma questão do Enem. Porque eu olho para uma questão da UBMEP, apesar de o raciocínio ser o mesmo, eu enxergo as questões de UBMEP um pouco mais complicadas que a do Enem. Então, quando eu fiz um simulado da UBMEP e fui fazer algumas questões do Enem, eu achei bem mais fácil do que eu, antes de participar do projeto, olhava para as questões e dizia: isso é impossível de responder. Então, participar do projeto me trouxe uma visão diferente, se tornou bem mais fácil responder questões do Enem e tem proximidades, o método é o mesmo. E o mais fascinante de participar foi você conseguir identificar que você não precisa necessariamente usar assuntos mais complexos, vamos dizer assim. Todas as questões da UBMEP que nós chegamos a responder foram usando assuntos mais básicos. Dava para usar assuntos mais fáceis. Então, para mim, isso foi muito benéfico, porque eram assuntos que eu tinha mais intimidade do que os assuntos mais, vamos dizer, do ensino médio. Eu tinha mais intimidade com os assuntos do ensino fundamental do que do ensino médio. Eu reforcei minhas bases e percebi que eu estava complicando muitas coisas. Então, eu acho que participar me trouxe uma visão mais simplificada das questões, de maneira mais organizada e mais coesa. Bem, eu estou satisfeito com a resposta. Próximo professor, pode ser. Obrigado, Luciana. Obrigado, Alcindo. Então, passamos ao professor Moreno. Novamente, né? Agradecer, eu já agradeci demais. Parabenizar a Mayra e os seus alunos pelo trabalho. É muito legal vocês perceberem que não é um problema, mas perceber que podem melhorar uma situação e trabalhar para que essa situação fique melhor, né? Os números que a Mayra mostrou são números que mostram que o trabalho de vocês é muito certo e isso é muito gratificante. Então, não parabenizo apenas pelo trabalho, mas sim pela proatividade de notar uma situação que poderia ser melhor e trabalhar para que ela fique melhor. Meus sinceros parabéns. E sobre as questões do treinamento, que eu queria perguntar para você é o seguinte: vocês, não sei se vocês já sabem disso, mas o aluno que faz, tem medalha em OBMEP, coisa do tipo, medalhista, ele tem bolsa tanto na graduação, quanto de mestrado, quanto em doutorado, quando você ingressa no curso de matemática. Então, assim, um incentivo muito grande que você vai passar, pelo menos até então está sendo isso, né? Não, se não ocorrerem cortes ou coisas do tipo, você tem uma bolsa durante toda a graduação. Então, isso incentiva muito vocês a estudarem. E aí eu quero saber se vocês pensaram em realizar esse trabalho e esse projeto, de começar a treinar, começar a trabalhar, já pensando no futuro, ou simplesmente aceitaram como um desafio? Como é que foi isso para vocês? Bom, eu sempre gostei muito de matemática, mas eu não vou negar que foi muito pela questão do desafio. Eu gosto de me desafiar. Então, essa questão do desafio foi talvez um fator mais importante para mim. Além de tudo, como eu gosto de estudar essa matéria, eu queria melhorar meu desempenho nela também. E na questão da
coesão na hora de responder, porque muitas vezes eu fazia coisas demais e acabava me embaralhando, vamos dizer assim. Então, foi pelo desafio, foi porque eu gosto, foi uma mistura das duas coisas e acabou sendo incrível. Foi um desafio e me trouxe muito conhecimento que eu não tinha. Foi muito enriquecedor. Legal, Luciana. É interessante que, às vezes, a gente sabe a matemática, sabe como resolve, mas não consegue escrever, né? Não consegue passar para o papel a solução. E que bom que você fez esse treinamento, que bom que você aperfeiçoou isso. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Moreno. Então, passo a palavra ao professor Rinaldo. Bem, gente, boa tarde. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de avaliar trabalhos da exposição, né, do MatFest. E agradecendo já ao Eduardo mais uma vez e os colegas também. E um pouco pegando carona no que o Alcindo falou, Jossi, você foi treinada pela técnica Mayra, né? E aí o Alcindo já referendou, né? Eu só vou reforçar que nós somos técnicos da Mayra, né? Então tá tudo certo, né? A gente fica muito feliz aí pelo andamento. E assim, essa questão de treinamento no Instituto, como que foi para você, Júcio? A questão do início, assim, a gente começa, às vezes, um projeto com muita incerteza, assim, né? Sei lá, insegurança, porque às vezes a gente não sabe o que é que vem pela frente, né? De conteúdo mesmo, né? Matemático em si, os objetivos, né? Que o projeto propõe. A gente, geralmente, quando entra no projeto, a gente tem um monte de resultados esperados, né? E às vezes, sei lá, a gente planeja tanta coisa num projeto e chega, às vezes, a um terço do projeto, né, de atingir os resultados, as metas, né? Então, assim, como é que você poderia comentar para a gente essa situação, assim, desde o início, o andamento e o que é que você tem de expectativa ainda? Eu tinha grandes expectativas, mas se tratando de OBMAP, eu também sentia que eu ia ter grande dificuldade. Então, na primeira questão que foi proposta para a gente responder, eu olhei assim e pensei, nossa, é impossível, eu não sei responder isso. Só que depois, com calma, a professora explicando aos poucos, eu olhei e percebi, nossa, era só eu ter me acalmado. Esse assunto eu sei, é só questão de se organizar e focar. Então, com o passar das aulas, se tornou muito mais fácil, vamos dizer assim, e mais intuitivo como responder as questões. Era você lendo, separando os dados, construindo na sua cabeça mesmo como responder a questão. Eu acho que, nossa, ele superou muito, o projeto superou muito as minhas expectativas, porque não só me ajudou em matemática, a minha média subiu consideravelmente em matemática, como também em outras disciplinas, como física e química. Principalmente esse raciocínio, você conseguir ler a questão, separar o que você vai usar os dados e organizar isso, as ideias claras, e conseguir executar o que a questão está pedindo. Então, todas as minhas expectativas foram alcançadas e até superadas. Tá bom, Júcio. Obrigado aí, parabéns aí, né? Sucesso aí para o projeto aí, para a equipe do IFAL toda, né? Em nome da sua equipe, da Mayra, parabenizo a vocês aí e vamos seguindo de frente, né? Vamos manter a pegada aí. Obrigado, Rinaldo. Então, agora, professor Rosivaldo, a palavra é sua. Não, a pergunta é bem simples, é só para saber, né, dela.
o que é que ela achava da OBMEP antes da Olimpíadas de Matemática, pode ser das outras também, né? O que achava de Olimpíadas antes e o que é que mudou agora? Para ela. Bom, antes Como é que ela via do Olimpíadas? Projeto MEP, eu pensei, nossa, isso é impossível de responder. Mas é só uma questão de se concentrar, focar. Olimpíadas tem questões que você usa assuntos, vamos dizer assim, fáceis. E a maneira como eles estão escritos, se você não se concentrar, você erra. Então, bem mais fácil, para mim, é bem mais fácil agora fazer uma Olimpíada do que era no passado. Tanto que a primeira vez que eu fui fazer uma Olimpíada de Química, eu olhei a questão e eu achei bem complicada a prova em si. Na segunda fase parecia que era mais fácil, então realmente me tirou aquela visão. É impossível de responder e se transformou em algo, nossa, é fácil, se acalma e vai. Se acalma, Isso aí. se organiza e responde. É totalmente possível. Se acalma, se organiza e segue. Que bom. Parabéns. Pronto, professor. Pode continuar. Obrigado, Rosivaldo. Então, a gente finaliza a avaliação desse trabalho e vou interromper aqui a gravação.